E aí, muitas vezes, você pode estar se perguntando, tá, mas nunca publiquei meu livro na Amazon. E agora? Como é que de uma hora para outra eu vou ter que saber quais são as palavras-chave, qual é a categoria? A própria plataforma tem a, links de ajuda onde ela explica o passo a passo de como você vai fazer. Ah, mas Jefferson, pô, eu não tenho muita expertise para entender o que eles estão fazendo lá. Aqui eu vou também dar uma outra dica. Utilize a inteligência artificial para esse caso em específico, para que ela possa te ajudar a desenvolver melhor as categorias, a desenvolver melhor as palavras-chave do seu livro. Né? Então, você precisa entender que o jogo invisível das palavras e categorias faz total diferença, faz entre você ter um livro que vende na Amazon Internacional e um livro que talvez não tenha, fique invisível na prateleira das pessoas. Pense como um leitor, estude um pouco mais como funciona o jogo dessas palavras-chave, dos metadados, para que o robô da Amazon busque o seu livro como ninguém, como para que ele possa entender quais são as formas de mostrar o seu livro, né? Coloque palavras que sejam pensadas por pessoas. Então, o jogo do invisível das palavras e das categorias, ela está muito voltada para isso, né? Entenda que isso, mais uma vez, que isso não é inspiração, não é motivação. Isso é técnica pura, né, Gisele? Exatamente, né? E assim, mesmo assim, se você tentou tudo isso que o Jefferson falou e você ainda tem dificuldades, gente, é para isso que uma editora prestadora de serviço como a nossa está aqui, para poder fazer esse serviço para vocês também, para poder fazer esse estudo, para poder fazer essa busca, estudar esse público junto com você, para decidir, definir qual é o melhor caminho, quais são as melhores palavras-chave para que você possa sim encontrar, para que o robô entregue, né, de forma mais assertiva o seu livro para as pessoas que estão procurando esse seu livro, né? Então, esse é um dos serviços também que a gente oferece aqui dentro para fazer a configuração da publicação, né? Mas aí vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas vocês estão falando isso e tal. E por que a Amazon não imprime isso aqui no Brasil, gente? Tem uma série de acordos e tudo mais e tal. Então, no Brasil ainda não existe uma gráfica que preste esse serviço para a Amazon. Então, quando você coloca o livro para ser vendido no Brasil com impressão sob demanda, ele é impresso em algum dos países fora do Brasil, e aí ele vem para o Brasil. Tá? Então, essa é uma informação bem importante para a gente deixar bem claro para vocês que hoje no Brasil, a Amazon não tem gráficas que prestam serviço de impressão sob demanda. Existem plataformas que têm algum tipo de parceria, mas o custo desse livro é bem alto. Então é por isso que a gente não está falando da impressão sob demanda da Amazon para o Brasil, mas sim para fora, para o exterior, para você poder comercializar globalmente o seu livro, tá? Ah, mas eu não quero só vender para brasileiros, eu quero realmente embarcar no mundo global e eu quero fazer o meu livro ser publicado em vários países e em várias línguas. Aí a gente entra numa questão que é tradução e localização. Você pode estar se perguntando assim, mas tradução e localização, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Aí nessa hora eu vou dizer assim, por favor, escritor, não use o Google Tradutor para traduzir o seu livro. Não é a mesma coisa, tá? Aí ele vai traduzir? Vai traduzir daquele jeito o Google Tradutor, tá? Mas se você quiser vender e ofertar a sua obra na impressão sob demanda, como a gente já explicou ali no começo da live e tudo mais, quer que seja impresso fora do Brasil, chegue na casa do seu cliente, mas você quer que chegue na língua nativa dele, gente, vai ter que investir em uma tradução, de verdade. Não é uma tradução juramentada de documento, não é uma tradução juramentada de documento, mas é uma tradução feita por tradutores.
Por quê? Porque é necessário fazer a localização do livro. E quando a gente está falando localização, não é pegar e saber em que prateleira que aquele livro vai. Não. É porque cada local tem uma forma de comunicação diferente. Cada país tem uma forma de comunicação diferente. Quantas vezes a gente já ouviu falar: ah, você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Americano ou britânico? Por quê? Porque eles têm expressões diferentes. E a mesma coisa acontece com o livro quando ele é traduzido. Por isso que não dá para jogar ele no Google Tradutor. Por isso que a gente precisa que alguém realmente, que um tradutor coloque a mão naquele livro e ele faça a adaptação daquele livro para a linguagem aonde ele será publicado, né? A gente já trabalhou com livro que foi sim traduzido, tá lá, tá para ser vendido na Amazon Internacional e tudo mais. E ele foi traduzido, né? Ele foi trabalhado, ele foi traduzido e ele teve essa adaptação cultural, essa localização para que as pessoas daquele determinado local, quando receberem aquele livro em casa, elas olhem e identifiquem a linguagem que elas estão acostumadas a ler, né, Jeff? Exatamente, né? A gente tem conta com profissionais, né? Nós temos um professor de idiomas que trabalha aqui em parceria com a editora justamente para adaptar, né? Não somente para o idioma nativo, mas também para resolver questões de gírias, de expressões, sem perder a autoralidade do escritor, né? A gente teve esse caso do livro que foi traduzido, inclusive no ano passado a gente trouxe o professor aqui para a live da editora, e ele explicou uma série de termos